Bom dia, pessoal! Mais um vídeo no nosso canal aqui do Mabook Club e eu queria falar com vocês sobre algumas lições que, se eu tivesse ouvido há uns 10 ou até 20 anos atrás, teria me ajudado. Teria me dado, de repente, um atalho, teria me otimizado aí em tempo e dinheiro, né? Tempo, o maior recurso que a gente tem na nossa vida, principalmente na nossa juventude, né? Bilionários, milionários dariam tudo que eles têm para voltar a ter 20 anos de idade com a cabeça que eles têm hoje. É porque esse é a maior ferramenta, a maior presente que a gente tem na vida, a nossa idade. Não mais, não menos a nossa idade. E por isso que, de repente, o presente é chamado de presente, porque ele é o que o nome já diz, né? Ele é presente, ele é um presente para você, mas para isso você tem que estar presente na sua própria vida. E é engraçado como é que tem pessoas que não são presentes, não pegam as rédeas das suas próprias vidas. Espera que o outro tome atitude, espera que o trabalho te demita. Eu fui assim, né? Eu fui assim. Espera que o trabalho tome uma atitude por você. Espera que o relacionamento se estenda, que a outra pessoa tome uma atitude. Espera que alguém escolha para você a sua formação, né? O que você vai fazer. Então, é uma coisa impressionante que as pessoas deixam as outras fazerem. Ó. Tá muito bom isso aqui. Sabe o que eu fiz? Manga congelada, banana congelada, bagacinho de beterraba e cenoura, aquela que você coa o seu suco e sobra aquele bagacinho da beterraba e da cenoura, você congela, bota dentro. Iogurte natural, sem açúcar, aquele branquinho natural, original, de granola. Fiozinho de mel, congelador 15 minutos e voilá, um café da manhã maravilhoso. E aí eu começo com a primeira lição. A vida não tem Ctrl Z. O que eu quero dizer com isso? Isso é um mantra que já virou um mantra meu, você vê nas redes sociais falando, vem em diversos lugares falando, mas é porque eu quis muito um Ctrl Z na vida. O que significa um Ctrl Z? É uma tecla que você aperta em programas de edição, de imagem, de foto, de escrita, no Word, etc., para que ele retorne a um passo anterior, para que ele desfaça o seu erro, para que ele volte no tempo, para que você tenha a chance de consertar aquilo. Então você clica Ctrl Z, ele volta uma etapa antes do que você fez. Mas se você continuar clicando esse Ctrl Z, você continua indo para trás. É uma máquina do tempo aquilo. E eu fazia algumas imagens no Photoshop, no CorelDRAW, no Illustrator, e diversas vezes eu usei o Ctrl Z para retornar e errei, voltei, e errei, voltei. Tive a chance de fazer isso porque existe um Ctrl Z no mundo digital. Agora, no mundo físico, no mundo das minhas pinturas, né, em que a gente suja as mãos, em que a gente dá uma espatulada, no meu caso, uma pincelada, né, em muitos casos, não tem retorno. Você tem que saber lidar com o erro. E o erro, ele vai estar presente na sua vida. Você vai ter que ressignificar, você vai ter que trabalhar ele, você vai ter que superar ele, mas ele faz parte, ele é uma marca que não dá para apagar. Então, a ideia do Ctrl Z é que na vida real, às vezes quando eu queria pintar, eu pintava, eu falei, cara, se tivesse um Ctrl Z aqui, eu voltava essa espatulada aqui que eu dei. Eu não faria isso. Eu teria voltado, eu coloquei uma casinha aqui, não teria colocado a casinha, eu teria voltado 4 etapas atrás. Não existe.
O que eu pintei está lá e vai ficar no histórico daquela pintura, por mais que eu coloque camadas em cima. Ela vai ficar, porque a gente vive no palco. Isso aqui não é um ensaio. Eu lembro das minhas épocas de teatro, né? A gente ensaia tanto. As pessoas perguntam, nossa, como é que a pessoa decora esse texto imenso? É porque repete, 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 repete. Aí faz passagem de luz, passagem de som, passagem de partitura corporal, né? Nessa fala, nessa palavra, eu vou abrir um isqueiro e vou fumar um cigarro. Nessa aqui eu vou jogar a bituca no chão. Nessa aqui eu vou fazer não sei o quê. Nessa aqui eu vou pegar uma garfada e vou comer esse delicioso coisa que eu fiz. Você faz isso, sabe? Tô falando com você. Eu tô realmente falando com você. Olhando no seu olho. Eu ia falar no seu olho, eu não tô olhando no seu olho. Mas parece que eu tô. A vida não tem Ctrl+Z. Isso aqui não tem um bastidor. Isso aqui é o palco, é pra valer. Você não fez passagem de som, você não fez passagem de luz, você não fez passagem de maquiagem, você não fez passagem de partitura, você não sabe onde todo mundo vai estar e o que todo mundo vai estar fazendo, né? Você não tem um script na sua mente. Quem tem um script é lá em cima. Você não tem um script. O que você quer aqui é fazer a melhor história da sua vida, porque senão ninguém entra nesse teatro. Ninguém pega o livro da sua vida, ninguém entra para assistir a peça da sua vida, ninguém vai chorar com um filme da sua vida em que você é o protagonista. Você já viu aqueles filmes que você olha e você fala, cara, o protagonista é tão ruim. Preferi o coadjuvante, preferi a árvore número 2, preferi o outro lá, o antagonista. Cara, é o filme da sua vida. Você tem que ser o principal. O que significa ser o principal? O que o ator principal, o protagonista, ele tem na vida dele? O que define o protagonista? Me fala você. Escreve aqui embaixo. Interage comigo, eu tô falando com você. O que o protagonista tem? Todos os protagonistas têm. Tem um bobinho, tem um alegre, tem tem de diferentes personalidades e tudo, mas o que todo protagonista tem? Mais tempo de tela. É isso que o protagonista tem. O protagonista de qualquer tipo de filme, de qualquer era, de qualquer época, de qualquer movimento artístico, cinematográfico, o protagonista tem mais tempo de tela. O principal da novela tem mais tempo de tela. E você vê aí, Glória Pérez, né? Ela marca as escalas, quantos minutos teve, qual personagem, em qual dia da semana e tal. Por quê? Porque ela tem que dar o peso do tempo de tela para protagonista, para antagonista. E tem ordem, tem escala. E o protagonista ele tem que estar à frente. Ele tem que ganhar essa guerra de tempo de tela. Isso é tão sério que você vê que vários seriados internacionais, eu quero trazer esse dado para você especial. Olha aqui, Friends. A gente tem a primeira coluna Friends, a segunda a temporada e a terceira o episódio. No episódio há uma rotatividade muito grande. Por temporada há uma pequena movimentação entre os personagens, mas no Friends como um todo fica estipulado, né? Quem é o principal, quem é que tem mais tempo de tela aí e a preocupação do roteirista, dos diretores, né, e etc. E o screen time é muito importante para definir quem é o protagonista daquela história. Aí eu te pergunto, você é o protagonista da sua vida? Você está tendo mais tempo de tela
na sua vida, onde você está na sua agenda? Ali, no seu tempo, no tempo que você está marcando, que você está distribuindo, que você está colocando médico, vai para advogado, vai para academia, vai para não sei o quê. Você está ali? Ou tá filho, marido, mulher, papagaio, diarista, arruma a casa, lava a roupa? Você está dentro da sua agenda? Segunda lição. Seja o protagonista da sua agenda, seja o protagonista da sua vida. Ninguém pode vivê-la para você. E faça com que sua vida seja uma história que as pessoas queiram ler, que as pessoas queiram ver. Nem que seja o seu neto, nem que seja o seu filho, nem que seja da família, mas faça tão interessante, cara, que se torna super legal. A minha avó tem livros dela, da história da família, da história da casa, da história né, da árvore genealógica, da história. A história foi bonita, ela foi linda para ser contada. Poxa, tinha carambola que caía, e o pé de carambola é um pé gigantesco, do tamanho de um prédio. E ela trabalhou, meu avô faleceu, e ela pegou com 60 anos de idade as rédeas da fábrica para dirigir. E ela, aos 95 anos, estava lúcida, estava bem. E ela fez uma cirurgia aos 14 anos de idade para tirar o rim e nunca soube, porque naquela época os pais não diziam o que os filhos tinham, o que era para fazer. Tinha uma coisa que era meio nebulosa, as pessoas não se falavam direito como hoje. E ela, o meu bisavô contou para o meu avô: Emília não tem um rim, não conte para ela, acompanhe cada médico que ela vá. E teve um dia, aos 50 anos de idade, que minha avó decidiu ir ao médico sozinha na cidade grande do Rio de Janeiro. Porque meu avô não estava presente nessa viagem e o médico falou: você não tem um rim. E ela brigou, ela esbravejou, ela xingou. Minha avó não era de xingar, mas imagine, aquele médico, aquele exame, como não tem um rim? Rodrigo? Como, Rodrigo, que eu não tenho um rim? Esse médico tá doido. E aí, o meu avô teve que contar a história do que tinha sido feito do rim dela aos 14 anos de idade. E que o rim não fazia diferença. E que ela vivia super saudável. Meu avô faleceu aos 60 anos, minha avó faleceu aos 95, 35 anos de diferença. Às vezes nem a idade que você tem, ou às vezes um pouquinho mais da idade que você tem. A história da sua vida tem momentos legais. Cara, você conseguiu, você suou, você conquistou. Ou não? Foi passando. Foi passando. Aí a gente vem para a terceira lição da sua vida. Existe um livro que eu li, e aqui a gente fala de livro, né? Então é bom que eu sempre vou, né, indicar livros. Pelo amor de Deus, gente. Pega seu bloquinho de notas, sua anotação, sua carrinho das lojas aí online de livros e coloca esse livro lá. Poder dos Hábitos. Não, falei errado. Ó, onde está minha cabeça? Nos hábitos, né? Deixa eu comer aqui. O livro se chama Poder dos Momentos, veio pela editora Grow, eu fui consultora da editora Grow. Depois faz. E a raspinha da beterraba com a cenoura fez a diferença, minha gente. Você acha que não, mas fez diferença. E deu a cor, né? Poder nos momentos. No Poder no Momento, ele fala o seguinte, uma coisa muito importante. Por que a gente fica saudoso dos 15 aos 25 anos? Por que a gente fala, minha juventude,
Nossa, meus tempos de meninice, meus tempos de garotice, como eu me lembro, como eu não sei o quê. E aquilo no coração, né, quentinho no coração, a lembrança de vó, a lembrança do almoço de domingo, a lembrança de tanta coisa gostosa, né? É porque nessa idade acontecem os grandes primeiros. E isso marca a nossa vida. Então, quarta dica aí para você. Inaugure a sua vida a cada momento. Vai seguindo a tia Marcela, vai seguindo a tia Marcela que vai dar bom, hein? Vai dar bom. E segue esse movimento aqui nosso, da nossa comunidade. Porque sozinho a gente não consegue ir. É só junto, é só a gente se dando a mão, estando presente, trocando ideias, informações, referências, dicas, estando presente nas nossas vidas em conjunto é que a gente consegue. Então seria um prazer se eu tivesse você junto comigo na nossa trajetória. Mas voltando aqui, de 15 a 25 é quando a gente começa a inaugurar as nossas primeiras experiências, grandes experiências da vida. Então, é a primeira vez que a gente dá um beijo, para quem aí foi antes de 15 anos, tudo bem, minha gente. A gente dá o primeiro beijo, a gente tem a primeira relação sexual, a gente tem o primeiro namorado ou a primeira namorada, a gente se casa, a gente começa a dirigir, a gente... Deixa eu apertar aqui. Tô sem bateria, hein? Se acabar, você me fala. A gente começa a dirigir. A gente entra para a faculdade, a gente escolhe a nossa carreira. Tudo isso acontece, tudo isso inaugura, né? É a primeira vez de uma viagem sozinha, ou pequenas coisas, a gente começa a morar sozinho, né? A gente começa a aprender a cozinhar e fazer essas mixzinhos aqui maravilhosos, né? Que a gente tem. Isso marca, porque a partir de 25 anos, pela estatística desse livro, a gente para de fazer tantos primeiros na vida. Os grandes primeiros já foram. Só que a gente esquece que há outros grandes primeiros. Enormes primeiros. Que a gente ainda não fez. Sabe? Porque a gente ainda não fez. Só que aí a gente entra num looping. A gente entra no piloto automático. A gente entra num negócio em que a gente começa a fazer com que a rotina seja, né, a esteira da nossa vida. Acorda às X horas, vai para o trabalho, come não sei o que, são os mesmos amigos, mesma comida, mesmo ônibus que você pega, mesmo carro que você pega, volta para casa no mesmo horário, tá cansada, vai comer, vê o mesmo tipo de seriado, com o mesmo tipo de comida, o filho faz isso, o marido faz isso, não sei o que, e é um loop infinito de coisas que se repetem com pequenas modulações de diferença. Como está a sua vida agora? Cadê a sua rotina? Tá assim ou não tá? Fala pra mim. Vou deixar 1 minuto pra você pensar. Menos. Hum. Escreve aí pra mim. Se é isso ou não é. Se você não entrou na escada, na esteira rolante da vida. E tá lá, ó. Parece que você tá assim, ó. Aí volta, aí volta, Aquelas esteiras rolantes de aeroportos. Que serve quase como andar do lado dela. E é devagar tão quanto. E não sei porque existe muito, mas tá lá para ajudar a gente. Mas a gente fica assim, ó. Melhor aquela mala, aquela sua mala, ó, que você não pega. Aí fica. Sua vida tá assim? Tá assim, minha gente? Não tá andando por caminho novo, não tá vendo seriado novo, não tá fazendo uma aula diferente, não tá aprendendo algo novo diferente. Então, eu coloquei há um tempo atrás que eu queria me inaugurar em coisas diferentes. No curso, na nossa comunidade, a gente fala muitas coisas sobre isso, né? Tem toda uma metodologia, tem todo, né? Eu trago conceitos, estudos de caso, e várias pessoas que agem assim na vida,
para você começar a mudar e se inaugurar, né? A forma de você inaugurar suas rotinas, inaugurar o seu dia a dia. E é fantástico. É muito bom, sabia? Porque eu li um livro, segundo livro que eu indico aqui, hein? Anota aí. Eu li um livro que se chama A Arte Cavalheiresca do Arqueiro Zen, na faculdade, 2005. Comprei esse livro, levei para o intercâmbio que eu estava fazendo na época, li na van no caminho de New Orleans, marquei o livro. Li uns 2 anos atrás, novamente, no clube do livro que a gente tinha aqui, numa outra modalidade aqui na comunidade. E tá gravado, tudo tá gravado, os nossos encontros, os insights e tudo. O que é a história? É a história de um cara que morava no Ocidente, foi pro Oriente, teve uma dificuldade e tentou fazer arco e flecha e começou a ter muita dificuldade, porque ele tem a cabeça ocidental, né? Ele queria resultado rápido, ele queria logo acertar o alvo, ele queria comprar o melhor equipamento, ele queria não sei o quê. E o cara lá do Oriental falou, calma aí, minha gente, vamos devagar, vamos devagar. Pegar no alvo é só depois, pegar no arco é só depois. A gente vai respirar. Ele falou, que respirar o quê, menino? Que respirar o quê? Vou respirar? Como assim? Eu quero pegar nessa flecha. Livro fantástico, pequenininho, curto, muito interessante para saber a diferença, né? Como é que você pode aprender uma coisa ou outra, e a diferença entre Oriente e Ocidente. E a gente trouxe aqui para o Clube do Livro para a gente entrar fundo no que significa isso, dar o tempo ao tempo, entender que tudo tá antes, né? E que quando você solta a flecha, já foi. O trabalho tem que ser feito antes. E quando você solta a flecha, olha a coisa poética desse livro, você é a flecha. E você vai de encontro ao alvo. Livro fantástico. Mas o importante são os insights que a gente tira, é a troca que a gente tem, é a interpretação que a gente dá para aquilo. Mas voltando aqui, eu falei, quer saber, já li esse livro 2 vezes, estou lendo no Clube do Livro aqui, e para trazer um material diferente para eles, eu vou fazer aula de arco e flecha. Eu cheguei, me matriculei na aula de arco e flecha, toda semana fazia 4 aulas de arco e flecha, e foi muito legal. Foi uma coisa assim que eu falei, cara, eu li esse negócio, ele fala sobre a empunhadura, fala sobre a resistência aqui, você tem que vir com a flecha aqui, ele fala sobre a postura, ele fala um monte de coisa no livro, mas de 2005 até 2023, eu fiquei sem saber o que significava pegar numa arco e flecha, o que significava aquilo que aquele autor estava falando comigo daquele livro, eu fiquei sem saber, porque eu nunca tinha experienciado. Eu nunca tinha vivido aquilo. E por mais que seja até lógico na minha mente, eu já tenha visto seriados, filmes com arco e flecha, né? Já tenha tido um arco e flecha pequenininho, ou estilingue, não sei o que, é muito parecido. Ah, meu Deus, é a mesma coisa. Não, não é. Não é, minha gente. Eu falo para você. É só quando você experiencia, só quando você pega no arco, você sente que a empunhadura é igual um revólver. E você fala, eu tive uma reação do corpo assim, eu tô pegando uma arma. É claro, Marcela, que é uma arma branca, mas é claro que é uma arma. Não cai na cabeça, acredita em mim. A experiência e a vivência faz aquilo cair na cabeça. Você interpretar aquilo, estou pegando uma arma. Posso matar alguém. Isso é uma arma. A empunhadura é de um revólver. Nunca segurei um revólver. Que loucura na vida. Essa tração aqui, ó, assim, tem que pegar aqui. Eu não sabia. Eu achava que fosse aqui, sei lá, achava que fosse aqui. Não, tem que vir aqui na boca, ó, tem que estar aqui. Você sente aqui, ó. Você sente aqui. E tem muitas outras coisas que eu ensinei depois para o pessoal do Clube do Livro sobre o arco e flecha, sobre o conceito do Oriente e do Ocidente. Mas o que eu quero falar aqui é essa dica, né? A gente só aprende vivenciando e tendo experiências. Quanto mais experiências inaugurais a gente tem na nossa vida, melhor.
O grande desafio é depois dos 25, dos 30 anos de idade, em que as grandes inaugurações já foram, e a gente já listou, começar a dirigir, começar a trabalhar, ter filho, casar, ter as primeiras relações, etc e tal, a gente precisa entender e buscar meios de fazer novas inaugurações, encontrar novos caminhos, nem que seja entrar numa aula de arco e flecha, nem que seja pedalar no meio da lagoa com uma bicicleta aquática, nem que seja segurar um jacaré, nem que seja se vestir de galinha pintadinha e ir vestida de galinha pintadinha num shopping para que você tenha uma experiência antropológica por nada, né? Foi de graça, por nada, mas para você ser uma galinha pintadinha, pode ser você pintar, pode ser você andar de balão, pode ser tanta coisa, minha gente, tanta coisa, mas sozinhos a gente não consegue e sozinhos a gente fica assim, nessa looping dessa esteira, sabe, dessa mala. E viramos malas nas nossas vidas e rodamos esteiras em looping, ninguém pegando aquela mala ali, lisa, passante. E a gente precisa entender que juntos somos melhores, a troca é maravilhosa, a sinergia de grupo é outra coisa. Eu, no meu dia a dia, eu fico muito sozinha, né? Eu, pintora é sozinho, vídeo, né? Conteúdo é sozinha, leitura é sozinha. Então eu tive que achar durante esse tempo meios de me conectar. Isso foi sempre um grande desafio, mas quando eu consegui achar a forma de fazer isso, eu descobri o grande mistério da vida. A gente só consegue criar um livro bom para ser vivido da nossa vida, um filme maravilhoso, uma peça de teatro maravilhoso da história da nossa vida, que as pessoas vão falar: eu quero ir assistir, eu vou comprar ingresso, eu vou comprar ingresso inteira, não vou comprar meia, porque eu quero te ver, porque você vai fazer a diferença. É estar junto. Todos esses lugares, é a congregação, é o que o teatro traz, é o ao vivo, é no palco, é sem Ctrl+Z, é ali, juntos, você sentindo a respiração da plateia, você sentindo a respiração do seu amigo do lado, e no final, uma grande celebração. Valeu! Valeu muito a pena! Valeu, você fez certo, você chegou! Você conseguiu! Você passou o conflito! Você foi o protagonista da sua vida! Valeu! Estamos juntos! Isso aqui e essa energia só vale se depois todo mundo vier para o camarim, por trás da cortina e te abraçar. Abraço forte, porque está seguindo junto, porque conseguiu ver o bastidor e o palco, porque aquilo tocou a todos. É isso. Se eu puder te dar algumas lições de vida, que se eu entendesse nesse nível de complexidade, mas se eu entendesse, tivesse entendido há 20 anos atrás, eu estaria muito mais na frente. Muito mais. Mas a gente pode ir junto. Você pode ir comigo. A gente pode chegar e estar aqui juntos e você vir no meu bastidor me abraçar na minha peça e eu ir na sua e te abraçar na sua peça e a gente sentir essa energia e se ajudar e trocar mindset, trocar a cabeça e ter uma sinergia como lugar nenhum. E eu te faço esse convite. Se você me der a honra, o link está aqui embaixo e eu te espero para eu bater palma para você.